do Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, eu sou André Monteiro e é uma alegria, um prazer muito grande fazer esse estudo da obra Gênese aqui com vocês. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 14, os fluidos, item 17. Mas, amigos ouvintes e internautas, é importante nós relembrarmos os nossos estudos das semanas anteriores, os programas com os estudos que nós fizemos, relembrando que Kardec ele vem trazendo para nós reflexões importantes acerca do nosso pensamento e como esse nosso pensamento vai influenciar, interferir em nosso perispírito e também na ambiência ao redor de nós, na atmosfera a qual nós estamos inseridos, no ambiente, no local de trabalho, nas nossas residências, no nosso, enfim, nos locais em que nós estamos inseridos na sociedade, como esse nosso pensamento vai influenciar nesse ambiente e também em nosso perispírito. E até para corroborar esse pensamento de Allan Kardec, nós trouxemos aqui pensamentos de Leon Denis em um livro O Problema do Ser e do Destino, na terceira parte, As Potências da Alma, Disciplina do Pensamento e Reforma do Caráter, que estão no item 24 desta obra muito boa também, que nos auxilia aqui no estudo da obra Gênese. Então Kardec, no item 17, diz assim para nós: sendo os homens espíritos encarnados, eles têm em parte as atribuições da vida espiritual, uma vez que vivem essa vida tanto quanto vivem a vida corporal, inicialmente durante o sono e muitas vezes em estado de vigília. Então aqui ele vai dizer para nós que há uma interação, ainda que o espírito esteja encarnado. Ele abre o parágrafo dizendo isso. Então ele vai dizer que eles têm em parte as atribuições da vida espiritual, uma vez que vivem essa vida, tanto quanto vivem a vida corporal. Então, é como se nós estivéssemos aqui em interação, tanto quanto com o mundo material, bem como com o mundo espiritual, a vida espiritual. Ele diz, nós temos atribuições da vida espiritual, porque ele vai dizer que essa relação e essa interação ela se dá através de uma série de fatores, inclusive no sono e, segundo Kardec, muitas vezes em estado de vigília. E aí ele continua: o espírito, ao encarnar, conserva o seu perispírito com as qualidades que lhe são próprias, e que, como se sabe, não é circunscrito pelo corpo, mas irradia em torno dele e o envolve como uma atmosfera fluídica. Então Kardec ele retoma essa influência, ele retoma essa interação que nós, encarnados, vamos ter com o mundo espiritual através dos nossos pensamentos, que ele diz em estado de vigília, ou seja, através do nosso pensamento nós vamos fazer essa interação, e ele retoma também essa influência que nós vamos exercer no nosso corpo perispiritual. E diz que a gente conserva no nosso perispírito essas influências que são resultado das outras encarnações. Então nós vamos ali acumulando experiências. Lembrando que o perispírito ele é uma matéria fluídica,
como Kardec coloca aqui para nós, derivado do fluido cósmico universal, mas que ele tem essa função, esse elo, esse intermediário que vai unir o corpo físico, o corpo material ao espírito. Então é através dele que essas sensações, que essa relação, que essa troca de emoções e de informações, espírito e corpo físico, vai se dar, vai acontecer. Então ele vem colocando para nós essa importância de nós termos essa certeza, essa informação, para saber como nós vamos influenciar na nossa vida e na nossa vida atual e na nossa vida futura, em reencarnações futuras, através das nossas práticas, das nossas condutas e do nosso pensamento. Que muitas vezes a gente não faz, mas pensa. E tudo aquilo que a gente faz, a gente, via de regra, pensa antes. Então, o pensamento, ainda que a gente não execute aquele ato, a gente não execute aquela ação que nós pensamos, ele se exterioriza no mundo espiritual e no mundo material. É como se fosse uma onda de rádio, uma onda sonora, um sinal de transmissão. Você emite aquele sinal. Então, dependendo dessa emissão, Kardec fala isso, né, dos bons e maus pensamentos, dependendo dessa qualidade desse pensamento, você vai atrair e entrar em sintonia, em relação com aqueles espíritos encarnados ou desencarnados que estejam nessa mesma faixa de vibração do seu pensamento. Então, a importância dessa disciplina, Leon Denis também coloca isso na sua obra As Potências da Alma, que nós vamos citá-las ainda nesse programa e também já citamos em programas anteriores, mas ele coloca também essa importância de nós fazermos essa disciplina do nosso pensamento, porque é através dele que nós vamos fazer as nossas conexões, as nossas uniões, sejam elas materiais, sejam elas espirituais, ainda que a gente não tenha consciência disso. Então, Kardec continua aqui no item 17 do capítulo 14, obra Gênese, que tem como título Os Fluidos. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Essa união, como nós colocamos, célula, célula, molécula, molécula, do espírito com o perispírito e os nossos centros de forças também, centros de força, que funcionam como um dínamo e também tem essa correlação do nosso perispírito com o nosso organismo físico. Para os orientais, que davam uma denominação de chakras, mas é como se cada órgão nosso ele fosse ligado a um centro de força específico, através do nosso perispírito. Esse centro de força ele está irradiado em nosso perispírito e ele é o responsável por manter o nosso fluido vital, ou seja, como se nós temos uma bateria e essa bateria é carregada de fluido vital. E esse fluido vital ele vai abastecer o nosso organismo, é ele que determina até o nosso tempo de vida, a forma como nós vamos viver, porque se nós tivermos uma vida muito desregrada, se nós utilizarmos e esgotarmos algum órgão do nosso corpo físico, nós vamos afetar esse centro de força e vamos reduzir o nosso tempo de vida através dessa má utilização desse organismo, desse órgão. Por isso que às vezes as pessoas acabam desencarnando por excessos praticados que vão, de alguma maneira, influenciar no funcionamento dos órgãos vitais e, por consequência, também vão
influenciar também nesse órgão correspondente ao centro de força que ele tem. Então, cada órgão do nosso corpo físico, ele tem um centro de força responsável no nosso perispírito. E, à medida que a gente usa mal esse organismo, usa mal o nosso corpo, afeta esse órgão do nosso corpo físico, nós estamos afetando também o nosso perispírito, esse nosso centro de força, e estamos ali desgastando aquela energia, utilizando essa energia de uma forma inadequada, de uma forma errada. E isso faz com que o tempo de vida nosso diminua. É mais ou menos como o nosso aparelho celular. Se ele tem aquele tempo quando a gente carrega à noite, e nós fazemos isso com o nosso corpo físico também, carregamos as nossas baterias, recarregamos as nossas energias através da alimentação saudável, através de exercícios físicos, através da prece, da oração, dos remédios, dos medicamentos que nós tomamos. É uma forma de nós preservarmos e mantermos o nosso organismo físico recarregado. Então, a gente faz essa analogia, é como se fosse igual ao nosso celular. A gente vai lá, recarrega o nosso celular de noite e durante o dia. Ou se a gente não recarregar o nosso celular, ou então se a gente utilizá-lo de uma forma excessiva no dia seguinte, aquela bateria ali que ia durar o dia todo, ela só vai durar metade do dia, ou 1, 2 horas, enfim, dependendo do nosso consumo, da nossa utilização. O nosso corpo físico também é assim. Se a gente não abastecer, se a gente não recarregar as nossas energias, e se a gente utilizar o nosso corpo físico de uma forma equivocada, nós também vamos diminuir esse nosso tempo de vida. Amigos ouvintes, nós estamos aqui fazendo um estudo da obra A Gênese, o programa Luz na Penumbra, e hoje nós estamos estudando o capítulo 14, os fluidos, o item 17. Então Kardec continua, né? Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, ele coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres. O pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Ele transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então vamos retomar essa leitura que é muito importante, né? Finalzinho, último parágrafo do item 17, Kardec diz: o pensamento do espírito encarnado atua sobre os fluidos espirituais como o dos desencarnados. Ele se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Então ele vai dizer que o pensamento do espírito encarnado, nós encarnados, esse nosso pensamento, ele vai atuar sobre os fluidos que estão na ambiência, que estão no nosso ambiente, que estão ao redor de nós. Quando a gente fala ambiência, né, na nossa atmosfera, aquilo que está ao redor de nós, seja do ponto material, seja do ponto de vista espiritual. Então tudo isso que está ao redor de nós, pelo nosso pensamento, a gente vai influenciar. E ele diz, isso se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias, e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. E essa transmissão de espírito a espírito não é só entre de encarnado para encarnado ou de desencarnado para desencarnado. Nesse ponto, não importa se o espírito está encarnado ou se ele está desencarnado. Sempre vai haver esta troca de transmissão de pensamentos. E aí é que a gente diz que se esse pensamento for bom, ou for mal, pouco importa. Aliás, ele muito importa, né? Quando a gente diz pouco importa,
é que, independente da qualidade desse pensamento, nós vamos entrar em sintonia com alguém. E aí o que importa é que, se for um mau pensamento, nós vamos entrar em sintonia com espíritos que estão nesta mesma faixa de vibração, sejam eles encarnados ou desencarnados. E nós, para ilustrarmos um pouco mais esse pensamento de Allan Kardec, aqui no item 17, em A Obra Gênese, nós vamos fazer uma leitura aqui em o livro O Problema do Ser e do Destino, que é uma publicação também do CELD, Centro Espírita Leon Denis, aqui em A Potência das Almas, na terceira parte, capítulo 24. Então, olha que Kardec ele vem trazendo para nós, aqui no item 17, a necessidade de nós verificarmos a nossa existência material, a nossa existência espiritual, porque mesmo encarnados, nós estamos em sintonia, em interação com o mundo espiritual. E que nós conservamos de outras vidas e vamos levar as aquisições dessa vida atual através do registro dessas vivências em nosso perispírito para outras vidas. Então hoje nós somos um resultado de existências anteriores e estamos aqui com essa vivência plantando o nosso futuro. E seja esse plantio, né, não só pelas ações, mas também pelos nossos pensamentos. Que Kardec está trazendo nesse capítulo dos fluidos, aqui nesses itens que nós estamos estudando, a possibilidade de nós influenciarmos de uma forma positiva e benevolente o nosso perispírito, que é fluídico, e também esses fluidos que estão ao redor de nós. Então, Leon Denis, ele vai dizer aqui para nós que, num primeiro momento, a gente vai regular a vida física, reduzir as necessidades materiais, necessário para assegurar a saúde do corpo, este instrumento indispensável ao nosso papel na Terra. E nós falávamos dessa relação entre corpo físico e corpo espiritual, esse elo intermediário que é o perispírito, que troca, que faz a interação, que faz essa união. E a partir de uma vida saudável, nós vamos gerar energia para nós, vamos acumular essa energia e também estamos preservando o nosso perispírito para reencarnações futuras. Porque os danos que nós causamos nessa existência, eles vão se refletir, dependendo do dano, do estrago que nós fizemos, eles vão refletir em existências futuras. Então Kardec coloca isso aqui, e Leon Denis, Kardec coloca essa informação no item 17, e aqui no capítulo 24, em Um Problema do Ser e do Destino, nós estamos trazendo essa informação para corroborar, para aprofundar, para brilhantar ainda mais o que Kardec coloca aqui para nós. Quando o Leon Denis diz que a gente vai regular essa vida física, e essa regulação que nós vamos, essa regulamentação, essa regulação que nós vamos fazer, ela passa inicialmente por reduzir as necessidades materiais ao necessário. E a gente vai ter que fazer essa avaliação. O que é necessário para mim? Se eu estou cometendo algum excesso com o meu corpo físico, eu estou acarretando doença. A partir do momento que eu reduzo as minhas necessidades materiais, reduzo o esgotamento físico, o esgotamento das energias do meu corpo físico, eu estou credenciando saúde a esse meu instrumento, que é indispensável ao nosso papel aqui na Terra, diz Leon Denis.
E mais à frente, ele vai dizer que a gente precisa disciplinar as nossas impressões, as nossas emoções, exercitar-nos em dominá-las, saber dominar as emoções, não fazer com que as emoções e as paixões nos dominem, mas justamente o contrário. Isso é forma de gerar a saúde para o nosso organismo físico. Então, vamos aprender a disciplinar essas nossas impressões, as nossas emoções, dominá-las, como diz aqui o Leon Denis, e que isso vai acabar se transformando em agente do nosso aperfeiçoamento moral. E ele coloca que a gente tem que aprender também, sobretudo, a esquecer a nós mesmos. Essa é a abnegação total, né? É você colocar completamente o seu semelhante em uma condição favorável em relação a nós mesmos. Então, esquecer a nós mesmos, fazer o sacrifício do eu, diz o Leon Denis, e nos despojar de qualquer sentimento de egoísmo. É o primeiro mandamento que Jesus resume todas as leis: amar a Deus sobre todas as coisas e até o próximo como a ti mesmo. Porque se você vai aprendendo a amar a Deus e aprende a amar o teu semelhante, porque está interligado esse sentimento de amor com o próximo e com Deus. Não conseguimos amar a Deus sem amar o nosso semelhante. Não conseguimos amar o nosso semelhante sem amar a Deus. É uma equação que se fecha, né? Uma coisa está interligada à outra. Então tudo isso vai gerando saúde, vai gerando energia para nós. Abrir mão, sacrificar o egoísmo. Só somos verdadeiramente, aponta Leon Denis, felizes neste mundo na medida em que sabemos esquecer a nós mesmos. E Allan Kardec ele vai falar isso na questão 928, em O Livro dos Espíritos. Ele vai fazer a seguinte indagação: partindo do princípio que é possível desfrutar de uma felicidade relativa aqui na Terra, qual o meio termo comum para todos dessa felicidade? A pergunta é mais ou menos assim. E os benfeitores vão dizer, ou seja, existe um meio termo em que todos possam desenvolver essa felicidade relativa aqui na Terra? E os benfeitores vão responder que é para você desfrutar dessa felicidade relativa com relação à vida material, é a posse do necessário, e com relação à vida futura, a vida moral, é a fé na vida futura. Então, posse do necessário, e com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Retificando questão 922 em O Livro dos Espíritos, né, onde Kardec pergunta: felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a infelicidade do outro. Há, entretanto, uma medida de felicidade comum a todos os homens? E os benfeitores respondem: a felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Pergunta Kardec primeiro, né? E aí os benfeitores vão responder: com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Posse do necessário, consciência tranquila e fé no futuro. É a medida para a gente descobrir e encontrar a nossa felicidade. Então, Leon Denis coloca isso aqui para nós. Só somos verdadeiramente felizes neste mundo na medida em que sabemos esquecer a nós mesmos. É uma das possibilidades que tem a ver com a consciência tranquila e você fazer o melhor para o seu semelhante, e também com a posse do necessário, de você não ter aquele desejo de ganância, de tudo para nós. Então, amigos ouvintes, é importante a gente avaliar estas questões que nós estamos estudando aqui. Importante a gente ter essa ideia
de que as nossas relações, os nossos pensamentos e as nossas ações, em verdade, elas vão influenciar nas nossas relações e vão trazer ou saúde ou algo que vai nos prejudicar, a organização física. Então cabe a nós fazer essa disciplina do pensamento, como o Leon Denis coloca aqui em As Potências da Alma, e por consequência nós vamos fazer também a reforma do nosso caráter com essas instruções que eles estão trazendo aqui para nós. Amigos ouvintes, nós chegamos ao final do nosso programa, desejando a todos muita paz em seus corações, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados ouvintes, paz e luz às nossas mentes e corações, hoje e sempre. Continuamos o estudo desta obra. Estamos no capítulo 10, estudando o item 10 da primeira parte. E nesta primeira parte, o nosso querido Allan Kardec trata da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Nós já vimos ao longo de vários encontros anteriores que demônio não é essa figura satânica, não é? O entendimento do espiritismo é diferenciado. Os demônios são espíritos que ainda não se ilustraram e iluminaram na prática do bem, mas é inevitável esse caminho, porque todos, por projeto divino, todos acabaremos como seres evoluídos, iluminados, superiores, né? Na escala superior. Nós continuamos esse estudo e estamos recebendo, para nossa grande alegria, os nossos queridos companheiros Danilo Vilela e Eloy Vilela. São militares reformados e trabalham em várias obras e particularmente na Cruzada dos Militares Espíritas do Brasil, Danilo na presidência e Eloy no corpo da diretoria, as mesmas posições que ocupam ambos na obra aqui no Rio de Janeiro, do Abrigo Teresa de Jesus. Quero agradecer mais uma vez nós continuarmos aqui estudando esta obra magnífica que contém a teologia espírita. É nessa obra que Kardec estuda, aprofunda, justifica, explica e clarifica as questões pertinentes ao campo da teologia. Portanto, a teologia espírita está posta aqui nesta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós estamos aqui, já estudamos neste item 10, as citações de O Livro dos Espíritos, que o nosso querido codificador transcreve aqui para nós, e depois ele começa a tecer considerações a esse respeito, e nós já estudamos este primeiro parágrafo, que nós vamos aqui relembrar, e depois continuamos os nossos comentários. Nós já estudamos este parágrafo. A crítica malévola apraz-se em representar as comunicações espíritas revestidas das práticas ridículas e supersticiosas da magia e da nigromancia. Entretanto, se os que falam do espiritismo sem conhecê-lo procurassem estudá-lo, poupariam trabalhos de imaginação e alegações que só servem para demonstrar a sua ignorância e a má vontade. Então agora seguimos com você, pode ser, Eloy? Pois não, vamos lá, Nádia.
Retomando então as palavras do nosso codificador. Para conhecimento das pessoas estranhas à ciência, diremos que não há horas mais propícias umas que outras, como não há dias nem lugares para comunicar-se com os espíritos. Diremos mais, que não há fórmulas nem palavras sacramentais ou cabalísticas para evocá-los, que não há necessidade alguma de preparo ou iniciação, que é nulo o emprego de quaisquer sinais ou objetos materiais para atraí-los ou repeli-los, bastando para tanto o pensamento. E, finalmente, que os médiuns recebem deles as comunicações sem sair do estado normal, tão simples e naturalmente como se tais comunicações fossem ditadas por uma pessoa vivente. Só o charlatanismo poderia emprestar às comunicações formas excêntricas, enxertando-lhes ridículos acessórios. Está no livro O que é o Espiritismo, Sim. capítulo 2, número 49. Que é uma obra também pouco estudada, pouco lembrada, não é? Muito pouco, realmente, Nádia. Aí, Nádia, me vem logo que eu li aqui, me chamou a atenção, a questão do pensamento. Na verdade, gente, pensamento, para nós, é a exteriorização do nosso espírito, a nossa maneira de ser, né? Pensamento é energia. O codificador estuda isso em Evangelho, quando ele aborda a questão da prece. Nós, quando pensamos, irradiamos, jogamos no fluido cósmico universal uma energia que vai, ou seja, se propaga no fluido vital. Sim. Já visto que a telepatia hoje em dia, a própria ciência já reconhece. Já reconhece, né? Então, veja, a responsabilidade até do que pensamos. Então, essa evocação, meus irmãos, é pelo pensamento, acima de tudo. Você vibra em direção a uma entidade, naturalmente o pensamento chega até ela. E ela virá, se, digamos, for para o nosso benefício, aquilo vai realmente somar para nosso espírito imortal. Então, veja a importância do que pensamos. E aí, Nádia, vai ter uma reflexão de alguém somos o que pensamos. Somos, exatamente. Gente, isso dá o que pensar, hein? Sim. Então, até o pensamento nosso, que se irradia, os espíritos à nossa volta, evoluídos, estão nos identificando. Então, temos que tomar cuidado até com o nosso pensamento, né? E aí vai aquela palavra de Jesus, a pessoa que olhar da mulher com mau pensamento, em seu já cometeu o adultério. Pensamento. Então, o pensamento é energia. E temos que usar bem essa energia tão poderosa à nossa disposição. Ficamos pensando, Nádia, uma mãe pensando por um filho. Que força não chega para o filho, que vibração não envolve o filho querido. Por outro lado, um pensamento negativo também prejudica. Sim. E vamos ser responsáveis por isso. Gente, pensamento. Vamos tomar cuidado até com o que pensamos. E o negativo prejudica até aquele que está pensando. Sim. O pensamento negativo, né? É verdade. Porque isso altera o equilíbrio, a homeostase do cosmo orgânico, né? Do corpo físico, né? Um detalhe, então, realmente, Sim, é a Danilo. questão do pensamento. Pensar bem ou mal de alguém não é um ato apenas moral. É um ato efetivo. Sim. É uma ação. Isso a maioria das pessoas também não sabe. Tanto que a lei humana não alcança essa parte. Mas a lei divina alcança, claro, né? A pessoa que alimenta um sentimento negativo com relação a alguém de forma persistente, aquilo é uma agressão. Da mesma forma que quem envolve a pessoa em vibrações de amor, de paz, é uma ajuda efetiva. Mas isso materialmente não é conhecido. E a lei não pune ninguém porque desejou mal a lei, embora seja uma coisa errada, efetivamente. Efetivamente. Errada. Mas você veja que a lei divina, isso não escapa. Não. Né? Porque existe um controle, porque o universo tem mecanismos autorreguladores, né? E como tudo é pensamento no universo, o universo é um grande pensamento. Há um astrofísico, o Firsoff, que ele diz isso, né? O universo, ou Deus, se você quiser chamar isso, é um grande pensamento. Mind, né? E nós seríamos mindings.
né, que é uma palavra derivada de mind, que em inglês quer dizer mente, né? E então tudo é pensamento. Quando Eloy diz, e você também, Danilo, que nós precisamos disciplinar o pensamento, é porque é com ele que nós somos, a nossa existência é o pensamento. Porque à medida, tanto que você vê que nós não somos um corpo, nós somos um espírito. E nós hoje usamos a palavra espírito praticamente como sinônimo de mente. Porque nós somos a mente, né? Porque tudo vem do que nós pensamos. Porque o pensamento, nós sabemos, tem uma força plasticizante, né? Você opera e constrói com o pensamento. Aí nós entendemos quando em nosso lar, aquele exercício do André Luiz, lembra ouvinte, lembra internauta? Quando o André Luiz é convidado a plasmar pelo pensamento as gramíneas, não é, do jardim que havia na casa dele quando encarnado, ele tem dificuldade, porque nós não sabemos, digamos assim, pilotar essa nossa energia, que é tudo pensamento. Ele precisou fazer muitos esforços para fazer a força mental construir, porque é com o pensamento que a gente constrói realidades físicas até. Isso também me lembra, e você, amigo, amiga, internauta e ouvinte, deve estar lembrado também daquela cena do filme Ghost. Não é? Todos nós vimos. Você viu Ghost, né? O Danilo, você viu também. E você também, que nos acompanha, deve ter visto. Existe aquela cena em que o espírito protagonista quer ajudar a esposa, que está ali em perigo, né? E a médium, que foi trabalhada excepcionalmente no trabalho da Whoopi Goldberg, e ela também não sabia muito bem trabalhar a mente, porque era uma médium, né? Ela fazia mistificação de pura preguiça, porque ela era médium mesmo. Então, ela estava ali e estava aprendendo a usar o pensamento, e ele também já tinha aprendido, tanto que ele coloca a moeda, lembram que ele coloca a moeda e vai subindo assim. O mesmo aconteceu quando ele estava lá no trem, e ele começou a trabalhar ou a se comunicar, mas com a consciência de estar trabalhando a energia mental com aquele obsessor que estava lá no metrô andando para baixo e para cima, né? Então nós não nos damos conta dessa força, e quando nós nos dermos conta disso e trabalharmos todos para o bem, aí nós estaremos no orbe regenerado. Já. Não é isso? É verdade. Exatamente. Então vamos aqui continuando. Há alguma outra questão aqui que reforça os itens anteriores. Quando fica aqui dito que não há efeito nenhum com o uso de palavras sacramentais, de números cabalísticos, de determinadas situações, de talismãs e outros hábitos, digamos assim, porque só o pensamento é que rege tudo. E mesmo quando nós estamos usando em religiões as velas, né, os cânticos, na verdade não são as velas que fazem o nosso pedido ir chegando ao alto. Nós precisamos daquilo para nós nos concentrarmos, porque nós não sabemos disciplinar a nossa mente e somos seres muito distraídos, não é isso? Inclusive das bênçãos. Essa é uma frase do André Luiz em Missionários da Luz. Caminhamos distraídos das bênçãos. Mas nós não estamos aqui distraídos na Rádio Rio de Janeiro. Nós estamos estudando a doutrina espírita, aqui o céu e o inferno, ou a justiça divina segundo o Espiritismo. Estamos no Luz na Penumbra, com Danilo Vilela e Eloy Vilela. Estamos aqui alongando o estudo do item 10 do capítulo 10 da primeira parte. Então vamos seguindo. Agora, Danilo, seguimos? Vamos continuar então. O futuro é vedado ao homem por princípio
E só em casos raríssimos e excepcionais é que Deus faculta a sua revelação. Se o homem conhecesse o futuro, por certo, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade. Absorvidos pela ideia da fatalidade de um acontecimento, ou procuramos conjurá-lo ou não nos preocupamos dele. Deus não permitiu que assim fosse, a fim de que cada qual concorresse para a realização dos acontecimentos mesmos que porventura desejaria evitar. Ele permite, no entanto, que a revelação do futuro, quando o conhecimento prévio, ele permite, no entanto, a revelação do futuro, quando o conhecimento prévio de uma coisa não estorva, mas facilita a sua realização, induzindo a procedimento diverso do que se teria sem tal circunstância. Livro dos Espíritos, terceira parte. Capítulo 10. Capítulo 10. Isso é interessante, Nádia, que é a questão do futuro, né? Kardec teve aquela coragem do espírito superior, né? Que quando ele fala nisso, o futuro não existe. Então, mas há evidências que comprovam que é possível prever. Então ele enfrentou aquilo com toda a segurança. Então, mostrou... Tem aquela teoria da presciência que ele mostra que o espírito elevado tem essa percepção. Agora, nós não podemos ter, senão seria... daria complicação. Agora, o espírito elevado não. Até porque isso é interessante, né? O futuro envolve a nossa liberdade, a lei divina, e quando chega o momento de determinadas coisas ocorrerem, elas vão ocorrer, porque as individualidades que estão conduzindo isso sabem como trabalhar tudo isso naquele sentido, onde nós vamos chegar. Então, acho que só a doutrina espírita para dar essa visão para nós. Exatamente. Você veja que aqui no início desta obra, o Kardec fala sobre isso, né? Sobre o futuro. Se o homem conhecesse o futuro, o que vai acontecer, porque nós temos aqui uma programação para o reajuste, né? Como espíritos imortais, a lei de Deus que nós certamente já violentamos ao longo das encarnações. Então, ele argumenta aqui, inclusive ele dá exemplos do ponto de vista do que acontece com o indivíduo, na psicologia do indivíduo, ou na psicologia da coletividade. Porque aí ficaria anulado todo o desejo de esforço e de melhoria da criatura. Se eu já vou... A pessoa vai raciocinar morrer, né? Se eu já vou morrer daqui a pouco, para que eu vou me esforçar estudando? Eu não preciso estudar, que já vou morrer, né? A sociedade, o grupo social, para que nós vamos plantar se nós todos vamos morrer daqui a pouco? Para quem vai ficar essa colheita ou essa lavoura? Então, esse raciocínio, né, do Kardec, com o qual ele até inaugura aqui o livro, é primordial e é fundamental, até porque ele tem aqui o laivo, a característica do grande educador, né? O educador quer que o outro produza, que o outro cresça. E se ele conhece o futuro, ele fica desanimado. Até porque o nosso futuro tem determinadas circunstâncias, passagens, que nós não vamos apreciar muito, porque são decorrentes, são o rebatimento de atos que nós perpetramos em encarnações anteriores e que, na verdade, não foram lá muito felizes, digamos assim, não é isso? Para usarmos um eufemismo, uma coisa bem tranquila, né? Então, o homem ia negligenciar isso, o presente, quer dizer, não ia... Ou até tentaria fazer com que aquilo não se acontecesse. Não, exatamente, a rebeldia, né? Rebeldia. E não agiria com a mesma liberdade. Exatamente. Aliás, em alguns casos, ele nem agiria mais, né? Ele entraria num estado de apatia. É isso mesmo. Não preciso mais nada, está tudo terminado. Que é, mais ou menos, algum tipo de raciocínio que pode sobrevir às pessoas que acham
que materialmente, quando o ser morre, tudo está terminado, não existe nada além da morte do corpo físico. Ainda mais, Nádia, nessa conhecimento do futuro, se lhe fosse dado saber que logo ali adiante tem um big de um acidente em cima dele, ele já entrava no desespero antes. Exatamente. Ele já estava... E não ia fugir da experiência que justamente está desenhada para ele crescer, né, espiritualmente, para o bem dele. Então é exatamente por isso. O Kardec, em A Gênese, ele coloca uma questão muito interessante, que fala da teoria da presciência, que ele coloca um homem, né, sobre faz a comparação com a altura, num monte, né, e vê um outro lá caminhando ao pé do monte e ele vê tudo, que é uma forma extremamente didática de nos dizer que não existe presente, passado e futuro. Tudo é um contínuo, né, absoluto. Não é isso? Seguimos? Seguimos. Então vamos lá. É com você, Danilo? Não, é comigo? Vamos lá, então. É com você, Eloy? Vamos lá. Vamos lá. Os espíritos, né? Os espíritos não podem guiar descobertas nem investigações científicas. A ciência é obra do gênio e só deve ser adquirida pelo trabalho, pois é por este que o homem progride. Que mérito teríamos nós se para tudo saber apenas bastasse interrogar os espíritos? Por esse preço, todo imbecil poderia tornar-se sábio. O mesmo se dá relativamente aos inventos e descobertas da indústria. Chegado que seja o tempo de uma descoberta, os espíritos encarregados da sua marcha procuram um homem capaz de levá-la a bom termo e inspiram-lhe as ideias necessárias. Isto de molde a não lhe tirar o respectivo mérito, que está na elaboração e execução dessas ideias. Assim tem sido com todos os grandes trabalhos da inteligência humana. Os espíritos deixam cada indivíduo na sua esfera. Do homem apenas apto para lavar a terra, não fazem depositários dos segredos de Deus, mas sabem arrancar da obscuridade aquele que se mostra capaz de secundar-lhes os desígnios. Não vos deixeis, por conseguinte, dominar pela ambição e pela curiosidade, em terreno alheio ao do espiritismo, que tais fitos não têm, pois com eles só conseguireis as mais ridículas mistificações. Está no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 26. Isso é bonito. Por que os espíritos não trazem os remédios necessários, não sei o quê? É esforço do homem. Nós é que temos que correr atrás, pesquisar. Agora, eles auxiliam. Os grandes pesquisadores, meus irmãos, nunca trabalham sozinhos. Os espirituais estão ao lado deles, intuindo-lhes, porque eles têm condições de caminhar pelos caminhos que eles vão apontar, né? Então, não estamos desamparados pela espiritualidade maior. Pelo contrário, Nádia, os amigos estão do nosso lado. Estão do nosso lado. Permanentemente. Inclusive, no Livro dos Espíritos, nós aprendemos, com a resposta dos espíritos orientadores da humanidade, que cada área do esforço humano na Terra tem um espírito responsável ou um grupo de espíritos responsáveis pelo desenvolvimento daquela área, assim, a área médica, a psicologia, a filosofia, mas eles não dão cola, né? Eles não dão cola. Eles induzem, socraticamente, né? Eles induzem o encarnado, depois de escolher aqui aquele que tem capacidade, não é isso? Tem habilidade suficiente para ali lançar as sementes daquelas ideias. Mas eles não dão a cola. Eles indicam direções, né? E aí o espírito que é responsável, como você diz, Eloy, para realizar, ele realiza por si mesmo, sob a supervisão amorosa e tudo dos nossos desses guias, né, os amigos maiores, dessa, cada qual com a sua área de especialidade,
e fazem isso para construir a civilização na Terra. Como diz você, Eloy, é muito bonito. Para o bem da humanidade, né? Para o bem da humanidade. Não temos ideia, gente, como os amigos maiores nos auxiliam a humanidade para o nosso progresso. Exatamente. Né? É uma coisa... chega a ser emocionante, né? Eu me emociono muito com isso, porque nós não estamos sozinhos e eles não nos faltam. Quando a gente transporta isso para o campo da arte, por exemplo, que toca muita gente, você vê que os grandes criadores, eles tinham inspiração. É uma coisa até muito sutil, sim, né? Sim. O Beethoven, que eram aquelas coisas maravilhosas, grandes artistas plásticos também. O artista é um médium também do belo. Certamente. O artista é levado e ele é inspirado a fazer aquilo. Então, Bach, é impressionante isso. A finalidade da arte era exaltar a glória divina. Então ele se ligava à inspiração muito forte, muito bonita. Exatamente. São espíritos que são profetas no campo da arte, outros são profetas no campo da ciência, outros na filosofia, e vão assim andando. Mas por falar em andar, o tempo já nos fez andar até o final desta nossa edição. Nós agradecemos muito a você, Danilo Vilela, a você, Eloy Vilela, muito agradecida pela presença, pelos estudos, pelas palavras, pelos conceitos emitidos. A você também que esteve conosco, amigo e amiga ouvinte e internauta. E agradecemos a Deus, a espiritualidade superior que esteve conosco aqui em mais esta edição do nosso programa. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.